Olá, gente fina, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Hidreto. Eu sou o professor João Batista e a gente vai dar continuidade nas equações do segundo grau. Mais especificamente hoje a gente vai aprender a diferenciar uma equação do segundo grau completa de uma incompleta. Desde já, deixa aí seu like, compartilhe essa aula nas suas redes sociais com seus amigos. E é de fundamental importância você também se inscrever e clicar aí no sininho das notificações, que aí você vai ser notificado dos novos vídeos que vão estar sendo disponibilizados no canal Hidreto. No mais, um forte abraço e vamos para a nossa aula que está show de bola. Na aula 2, a gente vai estar conhecendo a equação do segundo grau completa e a incompleta. Para a gente iniciar, para a gente saber qual a diferença entre equação completa e incompleta, a gente tem que lembrar o seguinte, que a equação do segundo grau, obrigatoriamente, o coeficiente A tem que ser diferente de zero, tá certo? Porque senão a gente não tem a equação do segundo grau. E B e C pode ou não ser igual a zero, tá certo? Então, para B e C, os coeficientes B e C não tem nenhuma restrição. Só tem a restrição para o coeficiente A. Ele tem que ser diferente de zero. Todos eles podem ser positivo, negativo. Só A não pode ser igual a zero. Essa é a única restrição para a equação do segundo grau. Então, qual seria realmente a diferença entre uma equação completa de uma equação incompleta? Vamos lá. Na equação do segundo grau completa, obrigatoriamente, os três coeficientes têm que ser diferentes de zero. A, B e C têm que ser diferentes de zero. Eles podem ser positivos, podem ser negativos, eles só não podem ser zeros. Então, vamos aqui para o primeiro exemplo. A gente tem aqui 5x ao quadrado menos 8x mais 3. A gente tem como coeficiente A o 5. Coeficiente B, o menos 8 e o C, 3. Então, note o seguinte, todos eles são diferentes de zero. Tem positivo, tem negativo, mas nenhum deles é zero. Então, a gente tem a equação do segundo grau completa. Outro exemplo, y ao quadrado mais 12y mais 20 igual a zero. Observe o seguinte, que o coeficiente A é 1, você não está vendo aqui, mas ele está aqui subtendido. O coeficiente B é 12, né? E o coeficiente C é 20. Na aula anterior, a gente viu como identificar os coeficientes, né? Sempre o coeficiente A vai ser aquele que está acompanhando o termo que está elevado ao quadrado. Nesse caso aqui é 5, nesse caso aqui é o y. O B sempre vai ser aquele que está acompanhando a incógnita que está com expoente 1. Nesse caso aqui o B era menos 8 e aqui o B é 12. E o C é o termo independente, tá certo? Que não tem nenhuma incógnita. Então, nos dois casos aqui, todos os coeficientes, sem exceção, eles são diferentes de zero. Tem positivo, tem negativo, mas todos eles são diferentes de zero. Já na equação do segundo grau incompleta, B e C podem ser igual a zero. Tá certo? A gente vai ter três casos aqui que a gente vai estudar individualmente. Primeiro caso, observe o seguinte, que aqui eu só tenho o valor de A e o valor de C. Por que que o B não está aparecendo? Porque exatamente nesse caso, B é igual a zero. Então, quais seriam os coeficientes dessa equação? A é 1. Como aqui não está aparecendo, B é 0 e C é menos 81. Então, nesse caso aqui, ela seria uma equação do segundo grau incompleta, porque B foi igual a zero. Segundo caso, a gente tem o coeficiente A e o coeficiente B. Observe que o coeficiente C não está aparecendo, porque nesse caso C é igual a zero, tá certo? Então, nesse caso, A é 10, porque é o termo que está acompanhando aqui a incógnita que está elevado ao quadrado. B é 2, porque é o termo que está acompanhando a incógnita que tem o expoente 1. E como não está aparecendo aqui o valor independente, é porque C é igual a zero. E no último caso, a gente só tem o valor do coeficiente A, tá certo? Coeficiente A. B e C vai ser igual a zero. Então, observa, B e C, os dois coeficientes são iguais a zero. Por isso que não está aparecendo nenhum outro termo, além de que o 5y ao quadrado. Então, esses são os três casos de equação de segundo grau incompleta. Qual a importância da gente saber disso? Porque cada exemplo desse, completa e incompleta, a gente tem um mecanismo de resolução dessas equações. Então, o primeiro passo para resolver os problemas é você saber qual tipo de equação a gente está trabalhando. Agora, a gente vai ter a generalização dessas regrinhas. Fazendo aqui o resumozinho, a equação do segundo grau incompleta, a gente vai ter esse formato, aqui a gente tem a forma reduzida da equação do segundo grau.
Não confundir reduzida, gente, com incompleta, tá certo? A reduzida é justamente nesse formato aqui, em que o coeficiente A, B e C tá antes da igualdade e esse valor está igualado a zero. Essa é a forma reduzida. A incompleta é quando eu não tenho um dos coeficientes, ou os dois, ou o B ou o C, tá certo? Então vamos lá. Equação do segundo grau completa. Observe, todos os termos estão aparecendo. E obrigatoriamente, todos os termos têm que ser diferentes de zero, tá certo? Essa é uma regra básica. E na verdade, a única. Para ser a equação do segundo grau completa, todos os coeficientes obrigatoriamente têm que ser diferentes de zero. Pode ser positivo ou negativo, só não pode ser zero. Então aqui a gente tem uma equação genérica geral para qualquer equação do segundo grau completa. Ela tem que seguir esse formato. Agora, a incompleta. No primeiro caso, você observa que não está aparecendo o coeficiente B, porque nesse caso, o coeficiente B ele é igual a zero. Aqui só vou ter A e C diferente de zero. Tá certo? Esse é o primeiro caso de equação do segundo grau incompleta, em que eu tenho esse formato geral. No segundo caso, a gente vai ter o coeficiente A e o coeficiente B, só que não tem um C, porque nesse caso o coeficiente C foi igual a zero. E aqui A e B serão diferentes de zero. Então essa aqui é uma generalização, né? Serve para todos os casos em que C foi igual a zero. E o último caso, a gente tem apenas o coeficiente A, porque nesse caso os demais B e C, o coeficiente são iguais a zero. Esse é o terceiro caso genérico para toda e qualquer equação. Então, gente, se ainda está na dúvida, dá uma retomada aí na aula, dá uma visualizada, escreve no caderno, porque os slides estão bem chutinhos aí, então é fácil de você fazer as anotações, que isso facilita demais você aprender. Matemática é isso, é exercitar. Não tem outra saída. Você só dizer, ah, vi a primeira vez e aprendi. Se você consegue de primeira, parabéns para você. Mas, no mais, sempre a gente precisa estar retomando e exercitando. E falar em exercitar, vamos para a nossa atividadezinha aqui. Nessa primeira questão é o seguinte: classifica as equações do segundo grau em completas e incompletas. Aí de cara eu vejo o seguinte: essa equação só tem o coeficiente A. Adivinha? Ela é uma equação incompleta, né? B e C, nesse caso, é igual a zero. Nessa segunda aqui, no item B, a gente tem o coeficiente A e a gente tem o coeficiente B. Adivinha? C é igual a zero. Não está aparecendo porque C é igual a zero. Então, ela é incompleta. Neste outro caso, item C, observe o seguinte: a gente tem o coeficiente A e tem o coeficiente C. O coeficiente B não está aparecendo, adivinha? Porque no caso ele é igual a zero. Então essa equação ela é incompleta. E agora aqui no item D a gente tem coeficiente A. A gente tem aqui, não está aparecendo, mas tem um subtendido, né, que é o coeficiente B. E temos o coeficiente C. Então todos os coeficientes estão presentes na equação. Adivinha? Ela é uma equação completa. No exercício 2, a gente tem o seguinte: escreva a equação a partir dos coeficientes fornecidos e em seguida classifique a equação completa ou incompleta. Então vamos lá. De cara, observe o seguinte, que aqui todos os coeficientes são diferentes de zero. Então já sei que essa equação ela vai ser completa. Então como é que ficaria nesse caso? A igual a 1, então ficaria x ao quadrado. B igual a 6, então ficaria 6x. C igual a 9. No caso, o coeficiente C não é ocupado de nenhuma incógnita, tá certo? Gente, nesse caso, especificamente, eu estou utilizando a incógnita X, mas poderia ser Y, Z, T, M, qualquer incógnita, porque a questão especifica qual é a incógnita que tem que ser utilizada. Nesse caso, estou utilizando X porque geralmente a gente utiliza, mas isso não quer dizer que você não possa utilizar outra letra, tá certo? E como a gente já viu aqui, essa equação ela é completa. Já no item B, a gente observa o seguinte, que esse coeficiente C é igual a zero. Então, já sei que essa equação ela é incompleta, porque C vai ser igual a zero. Então, vai ficar ali no caso dessa equação 4x ao quadrado, porque no caso aqui o A é 4, então vai ficar 4x ao quadrado. Menos 6x, porque aqui o B é igual a menos 6, e não tem o coeficiente zero, então fechou aí. E como C é igual a zero, essa equação ela é incompleta. No item C, a gente vê o seguinte, que B é igual a zero. Então, já vou saber que isso aqui, essa equação ela é incompleta, porque um coeficiente aqui é igual a zero. Então, como é que ficaria? 4x ao quadrado menos 25. Por que isso? Porque A é 4,
então fica 4x ao quadrado. E C é menos 25. Então aqui, coloca aqui o termo independente, menos 25. Sempre o C não acompanha nenhuma variável, ele é independente. Então ela é incompleta. Então aqui no item D, a gente tem B e C igual a zero, então eu sei que essa equação ela é incompleta, né? Então ficaria o quê? Menos 21x ao quadrado, porque aqui A igual a menos 21. Então essa equação é do tipo incompleta, né? Aquele terceiro tipo que a gente viu na explicação. Então ela é incompleta. Então, gente, fechando aqui, finalizando essa parte desta aula. É muito fácil você fazer a distinção entre a equação do segundo grau completa e incompleta. E relembrando a importância de que quando a gente for resolver problemas e aparecer essas equações, a gente vai ter um mecanismo apropriado para cada situação. Então é muito importante a gente saber identificar, tá certo? Tanto o tipo de equação que a gente está trabalhando, como também ser capaz de identificar quais são os coeficientes. Parece besteira, parece que é uma coisa sem importância, mas a gente vai ver que na continuidade das aulas isso vai ser fundamental para a gente aprender bem direitinho a equação do segundo grau. E eu quero agradecer você que ficou até o final, assistiu a aula no canal Edreto. Vou pedir para você agora deixar aí seu gostei, compartilhe essa aula nas suas redes sociais com seus amigos e se inscreva no canal, porque isso ajuda demais o canal a crescer, esse material ser divulgado para mais pessoas e também motiva a gente continuar fazendo mais aulas para você. Show de bola! No mais, um forte abraço e até a próxima aula.